Sétima pergunta, política versus educação. Como vocês avaliam o desempenho do Ministério da Educação? Quais os erros, quais os acertos? Como será a relação de vocês e suas equipes com o MEC? Quem responde agora é a professora Cláudia. Primeiro que eu acredito sempre numa relação dialogada e nunca numa relação de enfrentamento. Toda relação de enfrentamento ela tem um custo para a instituição, que significa poder ter aí sanções administrativas, menos recursos descentralizados. E a gente parte do princípio de que o diálogo sempre é a melhor negociação, a melhor possibilidade. Segundo, quando tem que fazer enfrentamento, a gente tem que fazer enfrentamento com o MEC. E não existe, gente, melhor momento do que esse, que é o momento eleitoral, que foi conquistado pela rede federal. Não foi uma coisa gratuita. Nós conseguimos o direito de poder escolher o nosso gestor. Isso foi uma luta de anos. Por quê? Porque a gente entendia, assim, que sendo eleito, um gestor tem condições de ter a sua autonomia. Ele foi eleito pela sua comunidade e ele fala para a sua comunidade. É exatamente isso que a gente quer. Agora, as políticas do MEC, eu acho que nós tivemos, sim, grandes acertos. Eu acho que a expansão da rede federal, ela foi muito positiva. Eu acho que a gente não teria esse número de pessoas estudando se a gente não tivesse feito a expansão, mas, obviamente, ela teve um descompasso entre a expansão e, obviamente, a estrutura que nós tínhamos. Esse talvez tenha sido um dos equívocos. Não ter dimensionado a estrutura necessária para a expansão que era necessária de fazer. A questão dos processos seletivos, a questão do Enem também, eu acho que ela foi mal, em alguns momentos, ela foi, eu não diria mal conduzida, mas eu acho que ela poderia ter sido trabalhada de outra forma. Tivemos uma coisa muito importante, que muito embora as pessoas às vezes achem que não é, que é um atrelamento, não é, é um termo de metas. Termo de metas significa que nós como gestores, e nós como professores, e nós como servidores, temos objetivos a cumprir. Agora, claro, se o MEC não cumpre a sua parte, nós não vamos cumprir a nossa. Um acordo, um termo de parceria, é assim que funciona. Se nós temos objetivo, se nós temos responsabilidades de parte a parte, cada um deve cumprir a sua. Então, por que é importante o termo de metas? Porque, bom, fica difícil justificar para a comunidade que nós somos servidores públicos e que nós não estamos atendendo aí o número de pessoas que nós deveríamos atender. O termo de metas, ele veio para balizar, ele veio para trazer aí um parâmetro para saber quem são as instituições que estão próximas ou longe demais do que é considerado o ideal. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que nós, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nós estamos muito bem nesse quesito, nós não temos problema. Mas existem instituições no Brasil hoje que de cada 10 alunos que entram na rede, apenas 3 conseguem sair. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Professor Marcelo, 3 minutos. Ao longo dos últimos anos, nós temos muito mais elogios à política do MEC do que críticas. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Tanto é que quando houve a troca de governo, houve manifestações claras da comunidade da educação para a manutenção do ministro Haddad. Como candidato a reitor, eu acho que nós vivemos um bom momento, porque nós temos sim um parceiro. Nós temos sim um parceiro. Esse parceiro se mostrou assim em diversas ações. Se hoje a gente tem essa quantidade de docentes e TAs, é porque o Ministério, em algum momento, percebeu que nós precisávamos crescer. Atitude correta. Ficamos em dívida com ele, por causa disso. E nesse aspecto entra, assim, corretamente a questão de metas. Nós temos que implementar no serviço público os mesmos critérios de eficiência que a gente tem na iniciativa privada. Que critérios de eficiência? Eu recebo um salário. Eu tenho que poder atender os alunos. A prioridade é o aluno. Essa é a prioridade, é o aluno. Portanto, eu concordo com a política do governo de que nós temos que ter uma relação aluno-professor.
não compreendo muito bem essa relação de 20 para 1. Tá? Não compreendo porque a universidade pode ser 18 para 1 e a gente tem que ser 20 para 1. Esse é um lugar para bater de frente. Por que nós não podemos ser 18 para 1? Qual é a diferença? Porque a nossa carreira é diferente, porque nós estamos atendendo os alunos do ensino médio, então aí já começa um descritério. Tá? Em relação ao Enem, por exemplo, o Enem é um projeto interessantíssimo. A gente vê isso em outros países. A gente vê isso na França. Até nos Estados Unidos tem lá o GRE, para quem precisa levar uma nota para a universidade e tal. Uma questão muito interessante do Enem é eu estar no Acre e fazer vestibular para Porto Alegre. Mas aí resta uma crítica para o governo. Faltou saber implementar o Enem. E nós vivemos esses problemas aqui. A gente tem dificuldade de preencher as vagas feitas a partir do Enem. Então, de um lado a gente quer defender o Enem porque parece ser uma política de universalização, de acesso facilitado e tal. Por outro lado, a gente torce e por outro lado a gente vê problemas acontecendo. Então, nós, como Instituto, nós temos que fazer, analisar essa política do MEC e criar soluções para nós. Então, acredito que nós temos uma parceria importante e continuamos vivendo momentos oportunos para a educação profissional. 8ª pergunta. Antes de expor a pergunta, é necessário expor a situação do nosso campus. Temos hoje uma amarga realidade no campus Canoas. Há aqui turmas do curso de eletrônica chegando à metade do curso e uma turma de automação com um semestre de atividade, as quais nunca tiveram oportunidade de realizar atividades práticas no campus, pois não há laboratórios de eletrônica e de automação. Temos um campus sem uma biblioteca com uma estrutura mínima de qualidade, sem uma cantina, sem uma quadra esportiva, sem um local para os alunos tirarem cópias, sem computadores para os servidores docentes. Temos no IFRS verbas sendo distribuídas de modo desigual. Muito para quem tem muito, pouco para quem tem pouco, pouco para os que têm tudo por fazer, pois a distribuição da verba ocorre pelo número de alunos, impedindo que novos campos um dia venham a ter a estrutura dos antigos. Temos, o que é pior, R$1,5 milhão destinados ao nosso campus, mas que nunca aqui chegaram, mesmo com a ciência da então reitora sobre a necessidade de uma investigação, o paradeiro desse dinheiro. Frente a esse contexto, pergunto: qual é a ação concreta dos candidatos a reitor para a transformação a curto prazo dessa realidade? Professor Marcelo. A pergunta é bastante alarmante. A questão referente a R$1,5 milhão, eu não sei exatamente do que se trata a pergunta, então não poderei abordar o assunto. Mas nós sabemos, o dinheiro não chegou. Sim, mas... Verba da implantação. Eu peço Você pediu para a plateia não se manifestar. Não, é tudo. Com relação aí à questão do R$1,5 milhão, só para esclarecer, tá, as pessoas que estão aqui, nós tivemos R$1,5 milhão da verba inicial, que não foi destinada ao campus, foi recolhida por MEC, em virtude de que o campus não estava com 85% da obra concluída. Então, nós temos um déficit de R$1,5 milhão de implantação que ainda não foi retribuído para o campus. Bom, a gente deve ter prioridades na gestão. A infraestrutura dos campi novos certamente tem de ser uma prioridade. A matriz orçamentária terá relação com o número de alunos. E terá relação com o tipo de alunos que cada campus tem. Isso é um fato. E tem lógica nisso. 2 campi estabelecidos. Se vê qual é o custo dos alunos, eles têm que receber recursos similares em relação ao número de alunos. O que ocorre, na verdade, é que durante a implantação de um campus, chegam recursos especiais para essa implantação. E são esses recursos que nós temos que utilizar
com competência. São esses recursos que nós temos que utilizar para que a infraestrutura dos novos chegue à infraestrutura dos velhos. Mas muitas vezes esses recursos não são suficientes. A professora Cláudia falou isso. Temos que buscar outros recursos. Temos que buscar mais recursos. Tá? Isso não serve só para os recursos financeiros. Isso serve também para as questões de estrutura administrativa de cargos e funções. Nós temos hoje sim uma disparidade entre os campos de tamanhos iguais. Nós temos de buscar a equalização disso. Onde? No MEC. Então os problemas que estão sendo apontados aqui, na verdade são uma repetição. É a grande preocupação da comunidade, obviamente, é a infraestrutura. Bom, até o presente momento, eu não era o gestor da instituição. Espero ser lá em julho, quando se dará posse. Espero ser lá em julho. O que eu posso dizer como candidato é que sim, pretendemos arrumar isso. Reconhecemos que o erro é fundamental. Não ter aulas práticas. Eu sou professor de informática, eu não posso dar aula de linguagem de programação sem computadores. Fica impossível. Nós temos que solucionar essas questões antes que elas parem novamente na imprensa. Essa é uma preocupação que todo gestor deve ter. Eu não acredito que a professora Cláudia não tenha a vontade de solucionar isso. Mas eu acho que a gestão atual não percebeu isto a tempo. E esse é o problema. Nós precisamos de gestores que percebam isto a tempo. Professora Cláudia, 3 minutos. Bom, primeiro, no que diz respeito ao recurso de 1,5 milhão, eu não me recordo, talvez, eu não sei se aqui não era 1.700.000, eu sei que tinha um recurso, tenho quase que certeza que não era 1,5 milhão, que era 1.700.000, inclusive, tá? Que era o recurso que era destinado ao Campus Canoas. Eu queria dizer o seguinte, assim, ó, infelizmente, gente, esse recurso foi destacado no momento em que a obra estava atrasada, por um problema de planejamento que não foi nosso, foi um problema de planejamento do Ministério. O Ministério planejou mal. O Ministério descentralizou o orçamento sem nós termos aqui, né, a obra concluída, a obra com a infraestrutura necessária para receber esses equipamentos. Por isso que o recurso voltou. Isso aconteceu em dezembro de 2009, foi centenário, nós estávamos comemorando o centenário da Rede Federal, centenário do Campus Porto Alegre, quando eu fiquei sabendo que o recurso estava retornando porque 85% da obra não estava concluída. Então, infelizmente, nós gostaríamos de poder ter usado esse recurso. Agora, vocês imaginem a gente comprar o equipamento e não ter nem onde botar, porque à época aqui o campus estava numa situação realmente bastante difícil. No que diz respeito, e aí eu acho que o importante não é só a gente ir lá, levar a demanda para que isso volte a ser do campus. Agora, eu sei, nesse aspecto, a gente tem que reconhecer os esforços das pessoas. Eu sei que foram feitos vários esforços nesse sentido. E nem por isso o MEC reconhece que tem que devolver esse dinheiro, que tem que botar esse recurso na conta do IFRS. Não foi só meu. A professora Janete fez, eu fiz, o meu diretor de administração fez, o meu projeto-reitor de administração fez e disse isso em Brasília. Nós precisávamos do recurso de volta. Bom, a segunda questão que eu queria dizer com relação dos cursos, que eu acho que é muito relevante. Nós temos tido uma preocupação no Instituto em orientar todos os campos, quando eles ainda estão em fase de implantação, para que os cursos que devem iniciar a gestão do campus, eles não devem demandar uma infraestrutura grande, porque muitas vezes eles começam, sim, como Canoas começou. A obra não estava pronta. Então, a gente orienta para que a gente trabalhe com cursos que, nesse primeiro momento, demandem menos infraestrutura de laboratórios, por exemplo, porque a gente precisa ter um compasso aí, a gente precisa ter uma sintonia entre a construção da obra e entre o início das atividades letivas. Então, o que a gente faz? Bom, nós temos aí a possibilidade de ter um técnico em administração, como alguns campos têm, está previsto no seu plano de metas. Vamos iniciar por um técnico em administração, porque ele facilita a implantação dos laboratórios. E é isso que nós defendemos. Mas esse planejamento, ele é construído de forma democrática com os diretores dos campos. A reitoria não tem ingerência.